rádio sempre foi uma paixão do brasileiro e tem se mostrado também muito versátil em tempos de internet na modalidade web. Há menos de 2 meses, um jovem jauense, o Avner Vitor, criou uma web rádio. O destaque é que essa é a primeira web rádio cristã da cidade. Avner, como é que aconteceu essa história? O que deu na cabeça para você criar uma web rádio? Como é que foi isso? Então, na verdade, a gente começou com o intuito de evangelizar, né? A gente tinha a Aleluia, que fazia eventos religiosos, mas a gente tentou, vamos entrar no meio de comunicação, e o meio mais fácil foi a rádio web. Então a gente fez uma pesquisa, como ela funcionaria, como que aquilo que a gente poderia estar investindo, os programas para começar a iniciar. Fizemos umas pesquisas em outras web rádios também que está acontecendo em várias regiões. E aí a gente acabou se inspirando e fomos atrás e montamos a nossa primeira web rádio religiosa aqui em Jaú. Então você tinha uma empresa de eventos religiosos, e aí você quis dar um upgrade na empresa e achou que tinha que ir para a comunicação. Isso, a gente trabalhava já com eventos religiosos, trazendo artistas, alguns cantores para Jaú, só religioso. Aí a gente pensou, por que não entrar no meio de comunicação? Porque infelizmente aqui em Jaú a gente não tinha nada voltado só para religião. Então vamos enfiar nesse meio de comunicação, né? Vamos ver como a gente vai fazer. Fomos atrás da rádio web, que a gente viu que era um negócio que estava crescendo muito no Brasil, né? A tecnologia está crescendo muito no Brasil. E você sabia como implantar uma web rádio, como montar? Como é que foi? Olha, foi uma pesquisa muito grande que a gente fez, viu, velho? Você não sabia? Não. A gente pesquisou, fiquei aí, grande entre aspas, na verdade eu fiquei 2 ou 3 meses só pesquisando e executando em fase de testes. Até achar o momento certo e a hora certa para a gente conseguir divulgar esse trabalho, né? Porque precisava estar redondinho para a gente jogar ela no ar, para todo mundo ouvir. A gente não sabia como ia ser aceito isso. E quando você decidiu, quando você criou a web rádio, ela estava pronta, o que é que você fez? Você organizou uma festa, distribuiu 40 convites, é isso? Foram só 40 convites distribuídos para que ele mostrasse às pessoas que havia uma web rádio cristã funcionando. Isso. Só que os resultados superaram suas expectativas. Nossa, superou totalmente. O que a gente fez? Ia acontecer uma festa religiosa na cidade, e aí a gente pegou o camarote. Você falou, é a hora. Eu falei, é a hora. A gente precisava de uma oportunidade boa para lançar. Aí aconteceu essa festa religiosa, a gente falou, vou aproveitar isso daí. Aí a gente pegou o camarote dessa festa religiosa e convidamos 40 pessoas, onde foi feito todo um kit de propaganda, onde a gente trabalhou com esse kit de propaganda no Facebook, para instigar as pessoas a saber o que ia acontecer, porque a pessoa viu o kit, mas não viu o que estava dentro do kit, o que ia ser lançado. Então a gente instigou as pessoas a saber o que ia ser. Convidamos 40 pessoas para o camarote, e levamos esses kits nas pessoas influentes de Jaú, nos meios de comunicação, todo meio de comunicação, desde jornal até mesmo locutores de rádio, recebeu esse kit, do lançamento da rádio web religiosa, a Aleluia Web. Mas aí quando você lançou a rádio, a web rádio, você não tinha noção, os resultados foram surpreendentes, você não tinha noção que fosse adquirir essa dimensão. Não, a gente não tinha noção nenhuma de onde isso ia parar, a gente sabia onde estava começando. Estava começando com 40 pessoas para ouvir, que talvez nem fossem acessar o nosso blog para estar ouvindo. Mas aí a gente fez um trabalho de divulgação na internet, no Facebook, grande também. E aí isso acabou gerando aquele negócio de buzz marketing, né? Um passa para o outro, aquele negócio de boca a boca. E acabou rendendo aí 1.500 acessos por dia hoje. Se a gente considerar que você criou essa web rádio há menos de 2 meses, aproximadamente 50 dias ela tá no ar, 1.500 acessos por dia é muita coisa. É bastante coisa, foi um susto que a gente levou. E aí a gente foi tentar 1.500 acessos por dia, quem está acessando? Né? Vamos tentar descobrir quem está acessando. Então a gente começou a abrir para a interação do público. Então vamos começar a bater um bate-papo com quem está falando com a gente, vamos descobrir o nome do nosso ouvinte, né? E aí a gente começou a ver que nós não conseguimos linear um público. É um público jovem, é um público mais velho? Não. A princípio você fez pensando no jovem, mas aí você teve essa surpresa. Você conseguiu trazer para a web rádio, para a sua web rádio, um público mais velho também. Um público mais velho, entendeu? E aí a gente descobriu que esse público mais velho tinha muito mais interação com a gente do que o público mais jovem. Então, quer dizer, a senhora que começou a aprender a mexer no computador para ouvir a web rádio, porque a cunhada dela descobriu que tinha uma web rádio religiosa que era daqui de Jaú.
Então, a gente perdeu o controle disso, né? Por que você acha que é o público mais velho que mais acessa a web? Você acha que é por causa que eles têm mais tempo? Pode ser por ter mais tempo, mas pode ser como uma novidade também, né? Isso é uma novidade que está acontecendo, então isso acaba influenciando, falando, nossa, o que é isso que está acontecendo? Eu preciso me inteirar nesse mundo também. A gente tem escolas, por exemplo, só para pessoa da terceira idade fazer aula de informática. Então isso acho que despertou no público mais velho uma curiosidade, como que esse negócio funciona. E aí eles acabaram ouvindo e viram que funciona, que realmente eles mandam um pedido de oração e que recebem oração. Tivemos testemunhos também de oração de pessoas que receberam pela rádio. Qual o horário que mais dá acessos? Olha, por incrível que pareça, o horário que mais dá acesso é o horário do público jovem. Começa umas 10h30 e vai até uma meia-noite e meia. Depois da novela das 9. Depois da novela das 9. A gente não consegue Então... concorrer com a Carminha ainda, né? Esse público jovem entra depois da novela. Entra depois da novela. A gente não está conseguindo concorrer ainda, né? Mas, geralmente, não é nem a novela que segura a gente. Mas por exemplo, o público está na faculdade, chega na faculdade e entra na internet. E o que ele vai buscar? Ele vai ouvir alguma coisa, porque às vezes está em silêncio e tal. E acaba entrando na rádio e vendo o que está acontecendo, entendeu? Isso é interessante, né, Avner? Porque jovens que entram na internet e buscam um programa de conteúdo religioso realmente é uma coisa que traz tranquilidade, né, para a família, traz tranquilidade para a sociedade também. Traz, né? Todo mundo precisa de um lado espiritual, todo mundo precisa ter esse lado espiritual dentro de você, né? Independente de religião, porque a nossa rádio ela é uma rádio cristã. Então, se você entrar lá, você vai ouvir uma música evangélica, você pode um dia ouvir alguém evangélico falando na rádio, a gente não tem preconceito com isso. É uma rádio cristã. Isso é legal. Mas vamos continuar falando ainda um pouco do seu público. Você tem público também no exterior, tem acessos que vêm do exterior. A gente teve um acesso significativo no exterior, mas isso a gente não conseguiu controlar ainda quem é que está acessando a gente no exterior. Mas teve aí cerca de uns 120 acessos fora do país. Mais de 60 foram nos Estados Unidos. Na Rússia. Na Rússia também a gente teve. Como é que a gente explica? Como é que a gente explica isso? É interessante, é assustador o poder da internet. É tudo assim, né? Tudo que é lançado na internet a gente perde de controle. Como é que a gente explica mais de 20 acessos na Rússia? Então, como eu posso dizer? Talvez seja... Teve acessos na Índia. Na Índia teve acesso. Se a pessoa jogar no Facebook, rádio web religiosa... Alemanha. Na Alemanha também. Se ela jogar no Google, rádio web religiosa, ela vai encontrar a nossa. E a nossa tem um nome bem forte, que é Hallelujah Web. Ou seja, Hallelujah vem de louvar a Deus, exaltar o nome de Deus. Já é um nome impactante, né? E às vezes a pessoa acaba criando uma curiosidade. Entra uma vez, gosta da programação. Talvez o fato do nome da rádio estar no idioma, por exemplo, que não é português, né? Ele é um idioma que é reconhecido em qualquer outro país, né? É uma palavra que qualquer lugar, se acessar, quem é católico vai ter esse entendimento, quem é cristão vai ter esse entendimento. Será que isso facilitou? Pode ser também, pode ser uma sacada que a gente teve dessa palavra também. Porque aleluia é aleluia em hebraico, né? Então a gente abrange um povo maior aí. Todo mundo conhece a palavra aleluia, digita na internet aleluia. Talvez se tivesse aleluia em português, talvez a gente não tivesse. Talvez não teria tantos acessos no exterior. Bom, mas por enquanto então continua inexplicável os acessos. Continua inexplicável. Quem está ouvindo a gente na Rússia, na Índia, está... Esses acessos são... o pessoal, você tem como saber se eles estão acessando de casa? Eu tenho um controle de onde está vindo. Se eles, e de onde vem esses acessos? Geralmente é de computador e 1% dos nossos Esses acessos do exterior, você está dizendo? Não. Todos? Acessos do modo geral. Tá. 1% dos nossos acessos vem do móvel, que é uma pena. Que é o celular. Móvel é o celular, o smartphone. A nossa rádio também dá para ser ouvida no smartphone e no celular. Se você tiver internet wireless no celular, se você tiver um 3G no celular, dá para você ouvir. Então, a gente conseguiu ter esse controle que o programa nos dá e a gente sabe que 1% só é para o celular. Infelizmente, porque todo mundo geralmente hoje tem internet no celular. Conseguiria ouvir como se fosse uma rádio normal, né? Interessante. Muito interessante. A princípio, você criou com o objetivo de evangelizar. Você queria, assim, que todo mundo que não tem o hábito de ir à igreja, de assistir cultos, que essa pessoa
pudesse, dentro de casa, estar ouvindo aí um conteúdo cristão. E foi o que a gente acabou alcançando, né, Vera? Porque a gente conseguiu ver que muitas pessoas que entram na rádio não é pessoas de igreja, mas é pessoas que estão no mundo, digamos assim, né? É pessoas que estão aí. E ela acaba entrando na rádio para ouvir. Todo mundo precisa ouvir uma palavra, um lado espiritual. Todo mundo precisa ter esse impulso espiritual. E às vezes esse é o momento de ter. Porque a gente tem pregações, a gente tem pequenos trechos de frases dentro da rádio. E às vezes é isso que acaba impulsionando a pessoa a querer ouvir, a ir mais longe. A sua rádio não tem responsabilidade fiscal, né? Não tem implicação. Não, você não, ainda não. Ainda não. Ainda não. O governo já está se movimentando para isso. Mas a gente não tem nenhuma responsabilidade ainda. Toda a responsabilidade que acontece fica em cima do provedor do blog que a gente tem. Toda a responsabilidade de música, de direitos autorais é em cima do blog. E o blog paga essas taxas. O nosso uso é gratuito. Por falar em responsabilidade, quando a gente tem um veículo de comunicação, você tem que ter responsabilidade também sobre aquilo que você está divulgando, sobre o conteúdo que você está dispondo para as pessoas. Como é que é a sua equipe de trabalho? Como é que é essa programação? Como é que é feito? Quem é que gerencia? Quem é que diz, olha, isso está adequado, isso não está adequado? Acima de tudo, a gente tem o padre Sérgio Leonel, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Isso. É ele que vai falar, isso pode e isso não pode, para a nossa rádio, né? E ele é nosso diretor espiritual. Mas também a gente tem o Bruno Fernando, que é o gerente, digamos assim. É ele que tem ideias e sacadas dos programas. Então é ele que cuida desse lado espiritual, desse lado da rádio, esse lado espiritual mesmo da rádio. Então ele fala, tá acontecendo isso no mundo religioso, vamos abordar isso. Aí a gente tem a redatora e o Relações Públicas. Esse tema é dado para a redação e para Relações Públicas. A redação vai gerar o texto, vai fazer a pauta sobre o que a gente vai falar em cima desse tema. E as Relações Públicas vai colher as informações do público sobre o que ele quer ouvir desse tema. Então a web rádio funciona com você, comigo, o Bruno Fernando, que faz a programação. Isso. O Bruno tem um programa também, né? O Bruno tem um programa que chama Papo Aberto. É um programa onde o público indica o tema que ele quer ouvir. Então, semanalmente. A princípio era o público jovem, mas agora misturou. Agora misturou. Então, o programa nasceu, vamos abordar assuntos jovens. O Papo Aberto, essa era a intenção, quando ele foi realizado. Mas aí fugiu das nossas mãos, porque o pessoal mais velho começou a pedir temas também. E aí ficou em cima dos temas do pessoal mais velho também, por que não? Eram temas interessantes que a gente via que cabia estar ali. Então a gente começou a falar um pouco sobre os temas deles. Quais os temas mais pedidos pelo pessoal mais velho? O último tema foi Intimidade com Deus, pedido pelo pessoal mais velho. E... Eles dão, inclusive, o nome do tema? Como é que seria? Não. Esse tema foi depois de uma conversa que o Bruno teve com uma ouvinte mais velha e falou sobre intimidade com Deus. E gostaria de saber mais sobre experiências de oração, sobre isso. Então, rendeu 2 programas, na verdade. Um programa, Intimidade com Deus, como se aproximar mais de Deus. E o outro, Experiências de oração. As experiências que ele viveu, que nós vivemos em oração e testemunho do pessoal que também viveu esse tipo de experiência. Então, tem a equipe de trabalho constituída por você, por mim, na direção. Isso. O Padre Sérgio. O Padre Sérgio acima de mim. E o Padre Sérgio é que é o mentor, na verdade, Sérgio, né? Ele é que avalia conta. toda a programação, todo o conteúdo e diz, tá pronto, tá bom, pode fazer isso. Tá adequado. Porque o Padre Sérgio também ele é diretor espiritual do TLC, que é o treinamento de liderança cristã daqui de Jaú. E ele dá um amparo para vocês. E ele também é jovem. Né? Ele é um padre jovem e ele tem uma ideia, ele sabe, por exemplo, se a ideia não for boa, como podar. Porque infelizmente não temos muitos líderes religiosos que acabam podando de uma forma muito grossa. Drástica. Isso. E aí acaba não rendendo, acaba tendo alguns problemas. E ele é um padre, assim, sabe como podar, ele sabe como explicar. Então a gente acabou escolhendo ele por isso. Tá, então o Padre Sérgio é o mentor, você na direção. Isso. O Bruno, além de apresentar o programa, ele é o que procura o conteúdo. Procura o conteúdo, gera de conteúdo. Tem uma pessoa, uma redatora que cuida da pauta. A Laura. E até é interessante falar sobre ela, só uma curiosidade, ela mora em Tocantins. Tocantins? A nossa de Tocantins ela trabalha com você pela internet. Pela internet ela trabalha com a gente. Ela era uma amiga nossa aqui de Jaú
por meio de faculdade, essas coisas, e família, ela acabou precisando mudar para lá. E aí ela mora em Tocantins hoje, e ela cuida toda a parte de redação do blog e da rádio. Então, por exemplo, tem algum programa interessante, alguma coisa, ela vai lá, faz uma pesquisa. Vou entrevistar algum artista, ela faz a pesquisa do artista, gera as perguntas para mim estar entrevistando. Lá de Tocantins. Então são 4 pessoas que tocam a rádio. E mais a Maíra, que cuida da parte de relações públicas. Ela é formada em relações públicas pela Unesp, está concluindo, aliás, 5 pessoas. E aí ela toca essa parte de interação com o público, cuida da nossa fanpage no Facebook, do nosso Facebook, ela que vai alimentando esse tipo de coisa. Abner, nós vamos fazer uma pausa, nós precisamos ir para o intervalo, mas é rápido. Você que está nos assistindo, fique aí, daqui a pouquinho a gente continua ainda falando de web rádio. Até mais. Todos nós sabemos que a miséria traz sérias consequências para as pessoas e para o país. E é na primeira infância, fase crucial para o desenvolvimento físico e intelectual do ser humano, que os efeitos da miséria são ainda mais graves. Mesmo com tantas famílias melhorando de vida nos últimos anos, é na faixa etária de 0 a 6 anos que está o maior número de brasileiros que ainda vivem na extrema pobreza. Para tirar uma criança dessa situação, é preciso tirar também a sua família. Por isso, o governo federal criou, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, o Brasil Carinhoso, a mais importante ação de combate à miséria na primeira infância. O Brasil Carinhoso garante renda acima de R$ 70 por pessoa para as famílias beneficiadas com o Bolsa Família e com pelo menos um filho de até 6 anos. Essa renda vai tirar da miséria 2.700.000 crianças, que com suas famílias representam 40% dos brasileiros que ainda estão na extrema pobreza e que agora passam a ter uma vida melhor. O Brasil Carinhoso também aumenta o acesso a creches e pré-escolas para esses brasileirinhos e brasileirinhas e amplia a assistência à saúde. Garantir os direitos das nossas crianças hoje é preparar cidadãos que no futuro vão contribuir para o desenvolvimento de um país ainda mais forte e pleno de oportunidades para todos. Plano Brasil Sem Miséria. Ação Brasil Carinhoso. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. O nosso Câmara Entrevista de hoje está conversando com o Avner Vitor, que criou uma web rádio com conteúdo totalmente cristão. É a primeira web rádio nesse sentido aqui em Jaú.
vocês estão abertos também à participação de outras comunidades, né? Na verdade, é isso que você quer? Pede a participação de outras comunidades, né? A gente pede, por exemplo, que o nosso intuito, o nosso querer é que todas as paróquias tivessem, todas as igrejas tivessem um programa na nossa web rádio, entendeu? Para poder abranger mais ainda. Porque você imagina, não levando só pelo nosso lado, a gente tem 1.500 acessos por dia, com um programa só nosso. Imagina se toda a paróquia, toda a igreja tiver um programa. Esses acessos vão aumentar ainda mais. E a evangelização também vai aumentar ainda mais. Vocês fazem, inclusive, cobertura, né, Avner, de eventos religiosos. Então, se alguém organizou um evento religioso e quer que faça a cobertura, vocês podem ir, vocês estarão filmando, fotografando, disponibilizando esse material no blog. E também, se a pessoa quiser sugerir um programa, formatar um programa e enviar para vocês, vai ser muito bem-vindo. Sim. Então, o que acontece? Lá no nosso blog, a gente tem o lado lá, contatos. É só entrar em contato com a gente, mandar um e-mail pra gente falando, ó, a gente vai estar fazendo um evento religioso. Manda pra gente, a gente vai até cobrir, faz a divulgação do seu evento. Entre em contato conosco, a gente quer participar mais ativo dos eventos religiosos que acontecem na nossa cidade. Porque embora a gente tenha, Vera, controle, entre aspas, de tudo que acontece na cidade, muitas coisas boas acabam escapando das nossas mãos, entendeu? Então, mande um e-mail pra gente, realmente. Se você tiver ideia de algum programa, se você está promovendo algum evento religioso dentro da sua igreja, mande um e-mail lá no nosso blog, eles vão colocar o blog depois, mas lá vai ter contato. Só você entrar lá, tem o nosso e-mail, tem o telefone do Bruno, onde você pode estar ligando. Se você tem alguma ideia, tem o evento que vai acontecer, vamos fazer já uma divulgação antes do seu evento na rádio, uma divulgação antes do seu evento pelo nosso Facebook, porque é uma mão lava a outra, né? Como diria o velho ditado. Sem então, dúvida. Eles vão estar divulgando a gente e a gente vai estar divulgando eles também. Mas é interessante, vai fortalecer o objetivo de vocês, que é evangelizar. É esse nosso principal intuito, né? Que a gente nasceu para isso mesmo. Você acha que é o fim do rádio tradicional? Imagina. Eu acho que é o recomeço, o novo começo do rádio tradicional. Vera, o rádio... É impressionante o fôlego que o rádio tem, né? Sim. As mudanças acontecem, ele fica ali firme, forte. Impressionante. Sabe por quê? Por exemplo, a TV, você tem que estar na tua casa para assistir. Lógico que a gente tem a TV digital, mas ela requer um aparelho de custo caro, a TV digital. Agora, o rádio não. Aquele senhorzinho que corta cana, que cai pro terreno, ele tá ouvindo a rádio. Ele tá com aquele radinho de pilha do lado dele ouvindo. Então a rádio nunca vai deixar de existir. A gente teve uma grande mudança na rádio já, que foi da AM para FM. Mas foi impressionante também como todos os aparelhos de uma hora para outra se adaptaram para isso. A gente nem percebe. Não, nem percebe. Então todos os aparelhos hoje recebem a AM e a FM. Ou seja, a rádio ela só vai crescer. Os meios de comunicação, Vera, nunca acaba. Só se transforma. A partir do momento que você tem um meio de comunicação, ele nunca vai ter fim. Você tem um meio de comunicação que tenha público para você ler, para ouvir, para te ver, não vai ter fim. Você só vai melhorar, você só vai se capacitar nisso. A sua web rádio começou forte, começou com muita sorte também. Você tem vinheta com gente famosa, Sim, cantores do meio. Começamos com, pelo Aleluia, publicidade de eventos religiosos, a gente está nesse mundo de evento muito forte, né? Na região também. Que tem crescido muito o segmento religioso, Sim. né? A própria Som Livre, em 2011, investiu mais de 3 milhões, em músicas religiosas. Em músicas religiosas. Então, esse é um segmento em expansão. Em expansão muito grande, porque é aquilo que a gente falou antes do intervalo, né, Vera? Todo mundo precisa de um lado espiritual. E daí, com o crescimento desse segmento, a implantação da web rádio, você conseguiu trazer gente famosa? Consegui trazer gente famosa, sim. Teve alguns eventos de gente famosa na região e aqui em Jaú mesmo. E aí, como a gente tem esse negócio da publicidade e eventos religiosos, a gente teve a oportunidade de cobrir, por exemplo, o Padre Fábio, que é um dos grandes músicos religiosos hoje na nossa cidade, no nosso país, né? E até fora, eu acredito. Então a gente teve a oportunidade de cobrir ele e fazer uma entrevista com ele, tiramos algumas fotos, ele assinou um pôster para a rádio,
alguns amigos do blog Aleluia, esse pôster está lá no estúdio também. Então, ou seja, a gente teve essas oportunidades. Tem também a banda Rosas de Saron. É isso que eu ia falar, houve uma interação com a banda Rosas de Saron e com a própria cantora Celina com a Borges. Celina Borges também, quando ela veio para Jaú, ela deu uma entrevista assim que foi maravilhosa mesmo pra gente. Está disponível na sua rádio? Então, a gente lançou essa entrevista, a gente está vendo um horário para reprisar ela agora. Né? Porque ela até cantou a vinheta nossa, foi um momento muito bonito mesmo. Até eu me emocionei, eu estava fazendo a entrevista com ela, porque ela terminou a vinheta cantando o nome da rádio. E o Rosas de Saron, todos os cantores, todos os participantes da banda fizeram também uma vinheta falando que estavam conectados também com a rádio. Ou seja, a gente ganhou um apoio muito grande, uma coisa que nos impulsionou para cima quando tivemos a participação desses artistas, né? Avner, nosso tempo tá curtinho, tá pequeno, mas eu ainda quero fazer uma pergunta. E os comerciais? Então, você tem comercial? Temos comerciais, porque infelizmente a gente também tem um custo para fazer essa rádio, né? Se eu pudesse, por exemplo, colocar essa rádio realmente com doação, digamos assim, com investimento nessa parte espiritual, para mim não teria problema nenhum, porque a gente não tira lucro de cima disso. Mas infelizmente a gente não tem. Então a gente tem realmente algumas vinhetas de parceiros, que a gente não chama nem de comerciais, né? São algumas vinhetas de parceiros que apresentam alguns programas, né? Então, por exemplo, nós temos padarias, óticas, que vão apresentando algum programa. E o valor desse investimento é mínimo, sabe? Quem está por dentro de investimento em relação à publicidade sabe que o valor que a gente cobra, assim, é uma taxa, digamos assim. Realmente só para custear nos custos da rádio. E publicidade e internet é a tônica, né? Porque todo mundo acessa a internet. Então, é muito interessante que o empresário faça investimentos em programas na internet. Se com menos de 2 meses, aproximadamente 50 dias, vocês estão com 1.500 acessos, imagine o quanto isso ainda vai crescer. Imagina o quanto isso ainda não vai crescer, né? Então, é interessante divulgar em programas na internet. A web rádio é um filão aí interessante para ser explorado. Eu não falo só, por exemplo, da minha web rádio, mas nós temos empresas, Vera, que deixou de fazer uma página dupla na Veja, digamos assim, empresas grandes. Então, quem está por dentro de publicidade sabe o quanto custa uma página dupla na Veja, para patrocinar um seriado web, entendeu? Para patrocinar uma série web no YouTube. Ou seja, os grandes empresários já sabem o crescimento que isso está trazendo. Já sacaram. Já sacaram, entendeu? É que no interior a proporção vai diminuindo, então a gente tem que conscientizar também a pessoa, né? E quando a pessoa ela investe na web rádio, a gente também tenta colocar aquilo na pessoa. Você também está investindo no espiritual de alguém, né? Colocar esse lado de evangelização, que não gira em torno do lucro, gira em torno realmente do investimento espiritual que a pessoa pode estar ganhando. Apesar do pouco tempo da rádio, você já tem alguns parceiros comerciais, Sim, né? A nós gente já não temos. vai falar o nome, mas você já tem parceiros. Já temos alguns parceiros que estão alimentando a rádio hoje, impulsionando também essa parte financeira aí para frente. Bom, você idealizou, criou, implantou, tá bombando a sua web rádio, e agora? E agora, quais são os projetos para o futuro, né? Não paramos nunca. Eu tenho 1 minuto ainda, diga. A gente vai lançar a Web TV logo. Uma Web TV também. Já está pesquisando. Já estamos pesquisando. A gente está agora naquela parte de pesquisa, igual aconteceu com a Web Rádio. Então a gente está em fase de teste já, digamos, né? O Bruno também está por dentro disso, é ele que está me ajudando nessa parte. Então a gente está começando a testar a Web TV agora. Vamos ver aonde nós vamos parar também com essa Web TV, né? Por enquanto você está em fase de pesquisa, levantando material na internet. Levantando material. Infelizmente a Web TV não vai ser igual a Web Rádio 24 horas. A gente não tem conteúdo para isso. Mas ela vai ter algumas coberturas de eventos aí, umas novidades que a gente está pesquisando, estamos investigando agora. E com esse objetivo ainda, de evangelizar. Sim, só com esse objetivo. objetivo. De evangelizar, e a sua web TV também vai ser 100% cristã. 100% cristã. Mas aí você vai precisar de um investimento maior, né? Não é tão simples então, quanto... Então, os equipamentos nós já temos. Os equipamentos para montar... Para montar a Web TV, a gente já está com todos os equipamentos já, que também é uma parte da Web Rádio, né?
Então, a hora que a Web TV estiver no ar, a gente vai tirar a Web Rádio do ar, vai ficar só uma coisa no ar. E a gente já tá, câmera, essas coisas a gente já tem. Então a gente está testando mesmo. Então vamos ficar esperando para ver a sua Web TV. Vamos. Avner, muito obrigada por ter vindo, por ter participado do Câmara Entrevista. Foi muito legal você trazer essas informações para o público jovem, para o público mais velho também. Sucesso para vocês, viu? Obrigado, Vera, eu que agradeço. Até mais. O Câmara Entrevista fica por aqui hoje, a gente se vê num próximo. Nós falamos com Avner Vitor e o nosso foco, o Web Rádio. Até mais.